Olá, peregrino, olá, peregrina, graça e paz de Cristo no seu coração. Meu nome é Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo de mensagem bíblica, aqui no canal do Peregrino. É um prazer, é uma honra ter você aqui comigo, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no canal. Aproveite, junte-se a nós, faça aqui agora a sua inscrição. Não se esqueça de ativar aí esse sininho, para que você receba uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço para que você possa encontrar o Peregrino nas demais mídias sociais. Vai ter ali o endereço do Facebook, do Instagram, do Twitter e agora uma novidade, um canal no Telegram. Bom, neste vídeo eu quero trazer aqui para a nossa reflexão o tema relacionado ao perigo do orgulho. Vamos ver aqui o que a Bíblia nos ensina sobre esse sentimento e o que a palavra de Deus fala sobre isso. Como texto base para iniciar essa nossa reflexão, eu quero falar aqui para você sobre os primeiros capítulos de Daniel. Lá nos primeiros capítulos de Daniel, nós vamos ver que aparece a figura de uma personalidade muito importante daquela época, que é o rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor era o rei do Império da Babilônia. Um rei muito poderoso, um rei que tinha muita autoridade, dominava sobre diversas nações da terra e que tudo isso subiu de maneira tal ao seu coração e até à sua mente que ele se sentia orgulhoso ao ponto de se achar melhor que tudo e que todos. E aí nós vamos ver então que no capítulo 4 do livro de Daniel, Deus resolve tratar o coração deste rei. Vai fazer com que ele, então, entenda qual é o seu real lugar diante do poder e da grandeza de Deus. E para que isso aconteça, então, Deus vai submeter o rei Nabucodonosor a um processo de loucura. Ele vai ser destituído ali temporariamente do trono e vai para os campos, vai se alimentar com os bois, vai comer capim, ao ponto, então, de que ele fica lá durante um período até reconhecer o domínio de Deus sobre a vida dele e sobre todos os reinos do mundo. E a gente vê então que aqui no capítulo 4, quando então ele reconheceu essa situação, Deus vai restituir o juízo e o trono do rei Nabucodonosor e ele vai nos deixar escrito aquilo que ele aprendeu com essa lição e o que ele disse depois que Deus ensinou isso ao coração dele. Vamos ver aqui o que diz então os versos 34 e 35. Aqui diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. E então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz. Amém? Pois bem, aqui já deu para ver que Deus reprova um coração orgulhoso. Mas você pode aí estar se perguntando, mas por quê? Afinal de contas, eu pensei que pelo menos um pouquinho de orgulho não fosse fazer mal a ninguém, pelo contrário, fosse até bom. Pois é, para te ajudar um pouco mais na reflexão sobre esse questionamento, eu quero aqui começar trazendo para nós o princípio, que é o significado, o que seria o orgulho. Se nós formos aí até os principais dicionários, ou então até mesmo fazermos uma pesquisa rápida em algum site da área da psicologia, nós encontraremos que o orgulho ele é um sentimento que, de certa forma, ele pode até trazer prazer a quem tem. Por quê? Porque ele massageia o ego dessa pessoa. Ele também traz ali uma certa satisfação, porque a pessoa se sente satisfeita com o seu próprio valor e até mesmo com a sua própria honra. Bom, o orgulho ele também pode ser compreendido como o excesso da autoadmiração, resultando aí em algumas coisas perigosas, como a soberba, a arrogância e a altivez. Ou seja, são aquelas pessoas que se comportam sempre de maneira prepotentes, né? Que julgam sempre os outros porque eles se sentem superiores
e que andam com o nariz empinado, afinal de contas, eles têm altivez e autoestima lá em cima, como se diz aí no jargão popular, se sentindo a última Coca-Cola do deserto. E por fim, você vai ver também que o orgulho, ele pode, em alguns momentos, produzir um sentimento egoísta nas pessoas, exatamente porque isso tudo advém, né? Ele vem daquele excesso de amor próprio. Pois bem, e assim como nós então acabamos de ver aqui, não é necessário um estudo muito profundo para nós compreendermos que o orgulho, ele produz muitas coisas ruins nos relacionamentos interpessoais. Não é verdade? Bom, e agora então eu quero te fazer uma pergunta, tá? Será que você ainda acredita que mesmo diante de todos esses pontos negativos que eu acabei de te falar, pode ainda ser o orgulho alguma coisa boa? Bom, é natural que você ainda possa ter uma pequena sombra de dúvida, e eu vou te dizer por quê. Isso se deve principalmente ao fato de que na nossa sociedade nós somos instigados a sermos cada vez melhor, levando como ponto de partida aquilo que as pessoas esperam de mim, ou até mesmo aquilo que eu espero de mim, mas desconsiderando aquilo que Deus espera de mim. Então, olhando por esse prisma, é sim possível que eu consiga entender ou imaginar que existem coisas boas no orgulho. Há inclusive quem diga que o orgulho é como se fosse um remédio que na dosagem certa ele pode te curar, mas que na dosagem exagerada ele pode te matar. No entanto, o meu objetivo aqui não é refletir com você sobre o ponto de vista da psicologia, mas sim sobre o ponto de vista das escrituras sagradas. Afinal de contas, o Peregrino é um canal cristão. Então nós vamos ver aqui, desenvolver aqui a nossa conversa, essa nossa reflexão em cima desse tema, considerando alguns outros textos bíblicos que eu quero trazer para você. Vamos começar aqui pelo texto do livro de Deuteronômios, lá no capítulo 17, entre os versos 11 e 13, que nós vamos ver ali como que Deus tratava a questão do orgulho no tempo da lei. Olha só o que diz o texto bíblico. Façam segundo o mandado da lei, que eles ensinarem e de acordo com o juízo que eles disserem. Da sentença que lhes anunciarem, vocês não devem se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. A pessoa que se mostra orgulhosa e não der ouvidos ao sacerdote que está ali a serviço do Senhor, seu Deus, e nem ao juiz, essa será morta. E assim vocês eliminarão o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se encha de orgulho. Bom, logo de cara, então, você vai conseguir perceber aqui que o orgulho é colocado por Deus como algo muito ruim, como um mal, e que deveria ser tratado com energia, porque se ele se espalhasse pela comunidade de Israel, ele poderia contaminar a comunidade. Então, a título de exemplo, aquela pessoa que tivesse um comportamento orgulhoso, ela deveria ser morta. Não é verdade? Então, assim que trabalhava no tempo da lei. Agora, eu quero te trazer um outro texto do livro de Jó. E nós vamos aqui descobrir que Deus age em nossas vidas a fim de nos alertar sobre o perigo do orgulho. Vamos ver aqui o que está escrito em Jó, lá no capítulo 33, entre os versos 15 ao 18. Em sonho ou visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do seu orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Isso aqui é um conselho de Eliú, que ele estava dando a Jó, falando então a ele do quanto Deus é maior do que o homem. E que Deus então fala conosco de diversas formas, exatamente para nos ensinar que devemos nos afastar da ideia de que os nossos planos são melhores do que os planos de Deus.
Deus quer exatamente nos livrar deste orgulho que perigosamente nos coloca na condição da autossuficiência. Muitos são os salmos e os provérbios que falam sobre o orgulho. Mas para não estender muito esse vídeo aqui, eu separei apenas um para trazer para você. Provérbios 29, verso 23, que diz o seguinte: o orgulho do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Bom, mas indo ao Evangelho, nós vamos ver que lá em Marcos, Jesus falou o seguinte no capítulo 7, entre os versos 20 e 22, quando ele estava ali relacionando algumas coisas que verdadeiramente contaminavam o homem. Olha só o que Jesus disse. E dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Observe então que Jesus coloca o orgulho na mesma relação de todas essas coisas ruins que podem sair de dentro de nós, do nosso coração. Portanto, eu acredito aqui, peregrinos e peregrinas, que biblicamente já está mais do que comprovado que o orgulho é algo de ruim aos olhos de Deus. Mas, apenas aqui para finalizarmos a nossa reflexão, eu quero te convidar a ir comigo a mais uma referência bíblica que eu vou citar. Vamos lá ao livro de Tiago, no capítulo 4, entre os versos 10 ao 16, e nós vamos ver ali o que diz o texto bíblico. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Começa por aí. Nós já devemos nos colocar no nosso devido lugar diante de Deus. Irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é um observador da lei, mas é um juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o próximo? Escutem, agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucro, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês são apenas neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, se vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a este é mau. Ora, se o orgulho que você sente te coloca na condição de ser alguém capaz de julgar o seu próximo, porque você se sente melhor do que ele, mais perfeito do que ele, mais cristão do que ele. Ou ainda, se o orgulho que você tem te leva a pensar que você é o dono da sua própria vida, que você faz dela o que você bem quer, que quem manda nela é você, lembre-se, como nós acabamos de ler, nós somos como neblina diante de Deus. E tudo o que Ele espera de nós é que nós reconheçamos a sua grandeza e a nossa insignificância diante da sua majestade e do seu poder. E qualquer orgulho que haja em nós, nós temos que entender que deve dar lugar no nosso coração para um coração humilde, dependente da presença e da misericórdia de Deus em nossas vidas. Amém? Bom, a minha oração aqui é para que essa mensagem fale ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar na nossa vida, na minha e na sua vida, nos trazendo a luz para que nós possamos ver tudo aquilo que em nós não agrada aos olhos de Deus e que nós precisamos mudar. E que Deus então nos dê força, nos dê sabedoria para conseguirmos mudar e que sejamos transformados
e moldados segundo o padrão do seu caráter, a fim de que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus e que as nossas vidas, então, possa testificar aquilo que Jesus fez por nós e faz em nós. Deus te abençoe rica e poderosamente. E se Deus quiser, então, até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Peregrino.